Olá, o programa Assembleia Debate de hoje vai falar sobre startups no Brasil. Para essa conversa, eu recebo o Reinaldo Domingos, que é presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Paulo Fernandes, que é fundador da startup Abilab, e também José Carlos Aronchi, que é consultor do Sebrae São Paulo. Bom, sejam todos bem-vindos a essa conversa. Bom, para começar, eu queria que o José Carlos falasse para a gente o que é uma startup. É uma empresa comum ou é só uma boa ideia? O que é startup? Bom, startup seguramente não é uma empresa comum. Né? Ela está envolvida com inovação. E para o Sebrae, startup começa a partir daquele empreendedor que tem uma ideia, mas que não sabe como fazer isso virar negócio. Naturalmente, essa ideia deve ser inovadora, ela deve ter uma capacidade de escalabilidade, de crescimento muito rápido e não deve estar ligado somente a um nicho, porque para ganhar mercado, ela precisa de um amplo público para poder adquirir esse produto ou serviço. Então, o empreendedor que tem uma ideia de negócio e quer fazer virar negócio, ele precisa de uma orientação de gestão. E aí é que entra o papel do Sebrae, orientando, estimulando esse comportamento empreendedor para que esse negócio tenha sucesso, esse negócio inovador ganhe mercado e ele possa introduzir um novo modelo de negócio, não só no seu âmbito, não só no seu segmento, mas também com todos os outros parceiros que atuam com esse negócio. Todas as startups, elas precisam estar ligadas à tecnologia de alguma maneira ou não? Bom, a tecnologia é o insumo principal para qualquer empresa atualmente, mas não é só a tecnologia de entrega. Ela deve ser um suporte para o desenvolvimento de toda a gestão da empresa, de toda a atuação da empresa. Então, se nós estamos falando, por exemplo, de uma empresa que atua com marketing digital, como é o caso do Paulo, naturalmente, né, a tecnologia ela deve estar embarcada, deve ser atuante, né, deve ser a primeira premissa. Mas existem vários outros segmentos, né, indústria, comércio, serviços e agronegócios, que não tem a tecnologia de entrega, ela tem um produto ou um serviço, que tem sim uma tecnologia por trás, mas o que chega na mão do consumidor não é a tecnologia, e sim algum produto que vai ser consumido ou que vai ser utilizado. Você pode dar alguns exemplos para a gente de startups? Algumas eu sei que são games, outras até o marketing mesmo, mas e outras assim que você acompanha? Bom, as mais conhecidas naturalmente, né, são as famosas, Facebook, Google, Instagram, Uber. Então essas naturalmente acho que nem precisa explicar. Né? Eu vou dar um exemplo assim, que é muito curioso de uma startup argentina que ela desenvolveu um food truck, né, um caminhão, né, um trailer de venda de produtos que resolvia a questão de armazenamento e preparação dos alimentos, que para quem tem food truck é um problema sério, né? Você armazenar e poder ter um estoque dos alimentos. Eles desenvolveram um layout, ganharam o mercado, conseguiram investidores e exportaram esse layout para vários países. Esse é um exemplo. Outro exemplo vem de Minas Gerais, um grupo de uma universidade que desenvolveu uma cobertura para os trens, né? Esse grupo de pesquisadores desenvolveu uma cobertura para os vagões de trem que carregam minério de ferro. E essa cobertura ela pode ser lavada e não contamina o solo. Então, são dois produtos, né, tanto o food truck como essa cobertura, são dois produtos que fogem à tecnologia na entrega, mas naturalmente precisaram da tecnologia para o desenvolvimento científico disso, precisaram da tecnologia para o desenvolvimento do layout. Então, a startup está ligada a todos os setores e segmentos, desde que seja um produto inovador, com capacidade de ganhar mercado, capacidade de escalabilidade. Eu acredito que essa ligação direta de startups com tecnologia tá muito ligada à acessibilidade da tecnologia. Ela é rápida, ela é democrática, então
qualquer lugar que tenha acesso à internet, você consegue facilmente levar a informação e levar a tecnologia. Mas o princípio da inovação, como o Carlos falou, eu acho que é a principal característica da startup. E o princípio da inovação é justamente você fazer uma mesma coisa de forma mais eficiente, utilizando menos recurso e com escalabilidade. O escorredor de prato talvez seja dos maiores exemplos de inovação do século passado, de sucesso, o que ele simplesmente fazia, ele otimiza um pedaço de espaço para você colocar mais louça que seca de forma independente, sozinha, sem que você tenha que fazer esforço de uma pessoa, e não tem teve tecnologia no desenvolvimento, no teste, mas não tem tecnologia embarcada nenhuma na entrega. E vende para o mundo inteiro. E vende para o mundo inteiro porque é acessível. Talvez o aspecto startup de uma empresa que desenvolve produtos como um escorredor de prato, ele é menos óbvio, porque demora mais para esse tipo de inovação conseguir se expandir e chegar a todas as pessoas do mundo inteiro. Mas ele é uma startup e é um exemplo de inovação tão grande quanto os exemplos do Facebook e do Twitter. Paulo, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a sua startup, Claro. né? Que Abilab ou Abilab, né? Eu queria que você falasse como foi, surgiu a ideia, e daí você falou, não, eu tenho que fazer um negócio, como que foi? Eu fui cliente de empresas como a minha durante quase 15 anos, durante os meus 15 anos de carreira como profissional, como executivo de empresas justamente de tecnologia e de games. Eu fui executivo de empresas de games durante muito tempo. E o tipo de serviço que as empresas de tecnologia, de inovação e de marketing digital prestavam para mim estavam muito ancorados em princípios muito antigos do mercado de publicidade, de marketing digital, da forma como de comunicação por si, e isso sempre me incomodou bastante. E em 2015, quando um amigo estava justamente num momento de movimentação de carreira, um amigo que tem uma experiência operacional muito grande, a gente estava debatendo possibilidades aí de mercado de futuro, a gente decidiu que encapsular esses princípios de uma forma simples, acessível para qualquer tipo de empresa, não só para grandes empresas. Quando você pensa em publicidade e marketing digital, você imagina agências gigantes com centenas de pessoas e clientes com milhões de reais na outra ponta. A forma como a gente opera essas ferramentas de marketing digital são acessíveis para empresas que têm como verba disponível, budget de marketing, desde R$500 até R$1 milhão. Então, conseguir encapsular esses serviços de forma eficiente, de forma que cumpra os objetivos, obedecendo aí princípios morais, éticos e de atingimento de meta, de objetivo, foi o que motivou a gente a montar a Abilab lá em agosto de 2015. Inclusive, quando eu olho para trás, parece que faz muito mais tempo do que faz de fato. Por todo o trabalho. Por todo o né? trabalho que foi. E foi uma caminhada, eu sempre associei muito, acho que até o Reinaldo e o Carlos podem fazer o contraponto, eu sempre associei muito a oportunidade de empreender justamente com encontrar um veio de negócio, uma oportunidade que fosse muito clara, muito óbvia, uma forma de ganhar dinheiro. E com a ajuda aí desse meu sócio e de alguns mentores que eu tive durante o processo de criação da empresa, isso se desconstruiu. Foi muito mais a vontade, a gente tem um objetivo claro, a gente entender de que forma é que a gente ia inovar um mercado que estava tão pautado em tradição, e a vontade de realmente de fazer a coisa acontecer foi muito maior do que a oportunidade ser óbvia para todo mundo, tanto para os meus clientes quanto para a gente dentro da agência. E o começo dessa operação foi amedrontador, porque eu vinha de uma carreira de executivo, acostumado no dia do pagamento, o salário está lá a maior preocupação que eu tinha era com o reporte no final do mês para mostrar a lucratividade da operação, mas não o dinheiro cair de fato. Então foi assustador, envolveu mudanças pessoais, particulares na minha família, para minha carreira, porque eu deixei de ser um executivo e passei a ser um empreendedor, mas foi uma experiência gratificante. Hoje eu acho que eu posso me considerar um empreendedor e eu consigo inclusive dividir uma série de lições que eu aprendi nesses 2 anos, por exemplo, não ter acesso a
a instruções como a do Sebrae e a conselhos como o do Reinaldo para poder ser mais bem sucedido ou acelerar esse processo de atingimento dos meus objetivos de sucesso. O Paulo citou duas coisas assim, muito importantes, né, que é bom a gente ressaltar quando se fala de startups. Né? Primeiro, ele não falou de dinheiro, inicialmente. Segundo, ele falou de inicial sócio, até era, né? Sim. Ele falou dinheiro, de sócio e de mentoria. Então, são dois recursos, né, que antecedem a busca pelo recurso financeiro. Antes, o empreendedor precisa ter essa veia empreendedora, ele precisa incentivar, ele precisa melhorar, né, essa sua capacidade empreendedora, mas ele também precisa ter a equipe, né, alguém que complete as necessidades dessa empresa, as competências dentro dessa empresa e também um mentor que de fora possa mostrar para ele outros caminhos ou abrir portas. Então isso antecede a busca do recurso financeiro. Né? Outro item que também antecede são os recursos, às vezes materiais e físicos. Às vezes você precisa tirar a startup de dentro do seu quarto, da sua mesa da sala, né, do quartinho da empregada, da garagem, e levar para um coworking, para um outro ambiente onde você encontre também outros empreendedores. Às vezes você precisa desenvolver um protótipo e não tem recurso financeiro para isso. Então você precisa buscar parceiros, ou em universidades, ou em parceiros como o próprio Sebrae, Senai, que oferecem recursos, né, editais com recursos para poder desenvolver um protótipo. Então tudo isso antecede esse investimento, essa busca do recurso financeiro. Tendo isso resolvido, né, o sócio que vai complementar a capacidade empreendedora de quem teve a ideia. Um mentor que pode abrir portas, né, que pode observar o mercado, pode trazer a expertise, os recursos físicos, materiais. Aí sim está na hora de você olhar também para o recurso financeiro, mas não como primeiro plano, né, e sim como um plano complementar. Você já tinha recursos financeiros ou precisou também buscar esses? Eu fiz um investimento, fiz um aporte, tanto eu quanto o meu sócio, nós fizemos um aporte inicial para manter a operação, a montagem do plano de negócio. A gente montou um plano para entender o quanto a gente precisaria de recursos no começo, mas a gente foi buscar um investidor que hoje, inclusive, tem um percentual da minha empresa, justamente para viabilizar, para dar essa tranquilidade, para a gente não sentir menos medo de tropeçar, cometer um erro ou fazer uma aposta errada no começo e comprometer o sucesso e a viabilidade da empresa. Eu acho que o acesso à informação talvez seja um dos principais problemas, uma das maiores dificuldades que o novo empreendedor tem hoje. Acho que o papel do Sebrae é super importante para ajudar a democratizar essa informação. Porque quando eu pensei em empreender, eu não tinha pensado que nos primeiros meses de empresa eu ia ter que trocar o lixo da minha empresa, mas foi uma das coisas que eu não pensei. Falei, mas quem que vai... Um dia a gente acordou, olhou a lata do lixo, ela estava transbordando, a gente falou, a gente tem que encontrar uma forma de que o lixo saia da empresa para a gente poder funcionar, pensar no produto, na inovação e no objetivo sem ter que ter esse tipo de preocupação. Então, acho que essa dualidade entre ter recurso para que todo esse ecossistema funcione, ter informação para você conseguir pular algumas etapas ou evitar que erros sejam cometidos no começo e conseguir focar tempo bastante no teu produto, no teu serviço, na tua inovação para que o projeto consiga deslanchar, acho que talvez seja o maior conjunto de dificuldades e objetivos aí que o empreendedor de uma startup precisa se preocupar no começo da operação. São 2 anos, né, de empresa. São 2 anos de empresa. E começou com quantos funcionários? Em 3 pessoas, eu, meu sócio e mais uma pessoa. E hoje? Hoje nós temos 40 pessoas. Inicialmente, nenhum recurso, nenhuma sobra, né, pelo Nada. que você comentou. E agora, o rendimento da empresa? A gente começou, a gente não tinha nem faturamento, não tinha receita, né, não tinha entrada de receita. E acho que essa é uma outra característica importante que o empreendedor de startup tem que levar em consideração, que possivelmente você vai passar boa parte dos primeiros anos da tua empresa sem colocar R$1 no bolso. Comendo miojo, né? E esse foi o caso, foi o nosso caso,
Mas a gente saiu de 5 mil reais de faturamento para quase 5 milhões em 2 anos. E hoje a gente, inclusive, já tem retiradas, a gente já tem, o meu sócio, a gente já tem um Prolabore. E a gente já está fazendo planos aí para de que forma a gente vai utilizar esses recursos agora que a empresa consegue investir. O Reinaldo pode nos ajudar a fazer o investimento correto. Eu já vou perguntar, vou fazer a pergunta para você. Para a gente se preparar para a próxima etapa. Tô aprendendo. Quanto tempo demorou para que você começasse a ver algum cifrão ali na tua conta? Foram 14 meses. 14 meses. Então, de 24, 14 meses só investindo. Só investindo. Aí, Reinaldo, como fica essa situação, né? Quantos anos você tem, menina? Eu tenho 38. Como que fica essa situação? Porque 14 meses você pega, então, o investimento que você juntou durante a sua vida, investe. E daí você não pode esperar um retorno rápido. E aí? Bom, primeiro, parabéns, né, Paulo? Acho que você está de parabéns ao Sebrae, que cada vez mais vem construindo novos empreendedores, né? É uma veia que o brasileiro tem, que é maravilhosa, mas muito arriscada. Essa é um em 1000 que dá certo, não é todos que dão certo, né? Isto, nós podemos trazer aqui uma pessoa que deu certo, mas atrás dessa pessoa que deu certo, tem 1000 que não deram certo. Justíssimo. Né? Pegaram esses 14 meses e jogaram e não conseguiram decolar. É mais ou menos aquele avião que falta combustível, ele não vai subir, né? Ele teve a sorte, ele teve a competência, como o Zé falou muito bem, ele teve o negócio, ele teve o sonho, né? Eu sempre coloco mesmo os sonhos na frente de tudo na vida, né? O sonho transforma em objetivos, claro que eu quero, quanto custa, então eu vou abrir mão da minha vida e para um período de 14 meses. Você é casado? Sou casado, tenho 2 filhos. Então, sua mulher trabalha? Trabalha. Então, ela ganhou a frente da família. Foi exatamente isso, Reinaldo. Com certeza, esses movimentos, eles existem e isso é maravilhoso. E ele teve muita competência e muita lucidez naquilo que ele colocou, daquilo que ele falou. Tem que tirar o lixo mesmo. Então, é mais ou menos você dar um passo para trás. E executivo, então, fica pior ainda. Se ele teve um nível de executivo, tudo vinha na mão dele, muito fácil, né? Não é isso, Paulo? Estava acostumado a nem comprar passagem de avião. Imagina, ele nem sabia o que era comprar passagem de avião. Vinha tudo pronto, né? Tá aqui, né? Ok. Mas esse tem sido um dilema, né? Inclusive o Sebrae tem esse dilema, né? Porque das quantidades de pessoas, milhões de pessoas que vão até o Sebrae, nem todas são, né? Têm a felicidade de ter seu negócio decolado. Aí não pode falar porque o Sebrae não é competente, mas na verdade faltou algumas coisas. Às vezes o próprio produto não é tão bom, né? Às vezes o produto, né? Ele não tem essa escalabilidade, ele não consegue se escalar, ele não consegue ter essa capilaridade que necessita. O startup é um negócio realmente fantástico, porque tira de dentro das pessoas, né, aquela imaginação, a ideia para colocar no papel, depois vai para a prática. Isso envolve recursos financeiros. E recursos financeiros, se você dar um passo para trás e olhar para o universo das pessoas físicas, das famílias, a sustentabilidade das famílias é muito pequena. Então, a gordura que existe para você sair e buscar uma condição, para você mostrar ainda para o investidor, para ele poder fazer, puxa, é bom ou não é bom, porque o investidor vai pensar em retorno, ele não pensa em outra coisa. Ele não quer saber se é o sonho do Paulo, ele quer saber quanto de recursos ele vai colocar e se essa probabilidade de retorno vai existir. Então, esse é um cenário que precisa ser muito bem colocado. Quando a gente busca pela educação financeira na sustentabilidade das famílias, das pessoas, ele como executivo, há quanto tempo trabalhou como executivo? 15 anos. 15 anos. Ele já era para estar quase independente financeiramente. Ele poderia ele mesmo ter investido no seu próprio negócio e talvez nem precisaria de investidor. O problema é o seguinte, ele sempre viveu dentro dos seus limites do executivo, ou seja, o seu padrão de vida subiu de acordo com ele foi crescendo o seu salário. E quando isso acontece, as pessoas consomem praticamente tudo que ela ganha. Ela não teve uma educação financeira na base escolar, como meus livros hoje, que tem lá no infantil, já maternal, viu, Zé Carlos? Da maternal já tem a criança sabendo que ela pode, sim, ser uma pessoa educada. Ou seja, é uma criação aí de gerações lá para o futuro. Cultura empreendedora, com uma pitadinha de... Eu fui empreendedor com 7 anos, eu vendia pipa para poder ter meu dinheiro. Mas por que eu vendia pipa? Porque eu queria
também no cinema. Meu sonho ali no cinema, eu não tinha, meu pai não podia me dar esse dinheiro, eu fui buscar isso. Assim foi diferente com a minha bicicleta, que eu consegui fazer a minha vida, mas eu só fui empreender efetivamente quando eu tive um sonho. Não foi diferente do Paulo. Sim. O Paulo só foi tomar essa decisão quando ele juntou-se com mais alguém que pudesse somar a parte de operação. Justo. E falou assim, nossa, a gente tem uma ideia. Isso aqui existe no mercado, não é uma ideia nova. Teoricamente não, porque o marketing digital já existe. Agora, nós podemos fazer melhor o marketing digital de uma outra concepção e descer no nível de escalabilidade de pessoas que ganham R$500, que têm R$500 no seu budget de marketing. Então ele pegou um nicho de mercado onde só as empresas de marketing digital querem só filé mignon, querem grandes contas. E aí ele foi e trouxe uma solução maravilhosa. Então, o que mostra ele, o Paulo, e seu sócio, a sua empresa, o seu startup, mostra que é necessário a gente dar uma repensada. Como é que nós estamos construindo o cidadão? Como é que nós estamos construindo as famílias? Porque se elas tiverem esse empoderamento financeiro antes até do empreendedorismo, estou falando do empoderamento da gorjeta, eu estou falando do empoderamento da mesada, mas mesada só depois de 7 anos. Não, mesada é o primeiro centavo que você dá para uma criança quando ela vai comprar o chocolate, a bala, o sorvete dela. Já é uma mesada voluntária, tá? No meu livro, mesada não é só dinheiro, que você conhece. Então, tem toda uma concepção de estrutura no ser, né? Para que a gente possa ter um empreendedor que não necessite ficar à mercê de um investidor falar sim ou não. Então, nós estaríamos muito melhor, o Sebrae estaria muito mais avançado nos resultados desses nossos empreendedores. Porque daqueles todos que são hoje, que vão para essas startups e ficam se expondo, estive lá no Google Camp, lá palestrando, eu vi vários startups lá. E, a grande maioria não vai decolar. Por que não vai decolar? Porque ele não sustenta a vida dele, ele não consegue ele mesmo se sustentar. E sabe, Renato, eu só vou até trazer um pouquinho uma coisa que você mencionou que eu acho super importante, que não foi só... eu tive uma série de percalços. E talvez uma das coisas que mais me chamou a atenção que você acabou de falar é que, como executivo, eu me acostumei a ter um estilo de vida que era ainda maior, estava ainda alguns graus acima do que eu vivia com o meu salário. Porque eu tinha que pagar almoço em restaurante caro, com vinho, eu viajava de executiva, e etc. E quando eu pensava mesmo só no meu salário em casa, já não era sustentável manter esse estilo de vida. Quanto mais sem ter o meu salário como empreendedor. E os primeiros meses de fazer essa adaptação, a conversa com a minha esposa foi muito... Minha esposa é contadora e advogada. Foi dura, então, né? Foi muito difícil, mas... e os primeiros meses não foram. Eu consumi muito... Eu tinha me planejado para 12 meses sem recebimento e eu consumi grande parte disso nos primeiros 3, porque mesmo que quando você pensa, fazer a mudança de fato é muito difícil. Até você desacelerar, você tem aí um tempo até que você foi rápido, porque tem pessoas que demoram 6 meses ou mais. Então, essa conjuntura é para a gente pôr para as pessoas que estão nos assistindo, você que quer aí o startup, você quer fazer um trabalho bacana, é você primeiro fazer a sua autossustentabilidade da sua própria família. As pessoas, independente se ela é empregada ou não, ela já é uma empreendedora. Justo. Empreender o seu salário é empreender. Não é só o empreendedor que vai ter o seu próprio negócio próprio. Se o Paulo fosse um empreendedor de verdade no aspecto do seu próprio dinheiro, se ele soubesse canalizar isso de uma forma organizada, ele seria um investidor. Ele não foi investidor, ele consumiu sempre acima. E o modelo do executivo é viver um padrão de vida que não pertence a ele. Justo. Tá errado? Não tá. Mas e agora que entram aí, sei lá, entra bastante dinheiro? Eu quero ressaltar então dessa fase dele. Essa fase dele é maravilhosa. Então ele começou a ter o recurso que quando tinha lá como executivo, ou mais ou menos, não importa. O importante é que ele comece, já que ele viveu um período de 14 meses sem esse recurso, ele deve ter reaprendido algumas coisas. Aí é a dor, né? Mas a gente esquece rápido essa dor. Então, minha recomendação para o Paulo é imediatamente um curso de educação financeira rápido, porque ele precisa fazer 50% do dinheiro que é do Prolabore dele, vivenciar outros caminhos que não é do consumo, que são de sonhos da família. O carro que tem que trocar, a viagem, né? Se tem filhos, já quer ir para lá, para cá.
você tem uma casa que às vezes não comporta mais, vem um terceiro filho, né, Paulo? Vem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sei lá quantos filhos. Então, você tem que viver. E outra, uma coisa importante, a independência financeira dele. O empreendedor, ele é vulnerável demais, é 100% de risco. O Sebrae ensina isso. Ó. Você vai investir, é 100% de risco. Então, quando você faz um investimento a 100% de risco, qual é a minha garantia de receber o Prolabore nos próximos 20 anos? Muito provável, pouca. Se ele não inovar novamente, se ele não continuar fazendo, porque outros entrarão nesse veio agora e vão fazer os targets menores também. Justiça. Então, é assim que funciona. Então, ele precisa rapidamente recompor-se, né, e buscar um capital de reserva, que é para a independência financeira da empresa chamada família, que é esquecida em todos os momentos, que não é lembrada. Então, esse é o propósito da minha missão clara, né, de educação financeira, é trazer esse recurso de forma organizada para que os nossos empreendedores, né, comecem a cuidar melhor do salário chamado Prolabore e a distribuição de lucro que eles terão. Porque é uma mudança de 5 mil para 5 milhões, é algo assim, eu ganhei na loteria. E as pessoas que geralmente ganham muito rápido, perdem muito rápido. Porque a gente acumulou, e lá na IBLab, tanto eu quanto o meu sócio, quando nós criamos a empresa, nós já tínhamos sonhos, a gente já imaginava, sonhos pessoais, né? Eu tô até separando o sonho profissional, a visão da inovação do meu sonho como pai de família e pessoal, até de conquistas e posses e etc. E a gente criou a empresa com sócios. A gente viveu durante 14 meses uma frustração de que talvez esse lugar, esse sonho nunca ia chegar, esse caminho nunca ia acontecer, nunca ia aparecer. E segurar a ansiedade agora é muito difícil. Agora, quando está começando, a coisa começando a estabilizar, é bastante difícil. Você tem que controlar a sua ansiedade, a ansiedade da família, que viveu a startup, que viveu o empreendedorismo junto com você, e agora, quando a coisa começa a aparecer, quando a luz no fim do túnel começa a aparecer, fala, tá bom, é agora que a gente vai pelo menos vai viajar, vai passear, vai fazer. E eu concordo, eu acho que ter a instrução pode ser até uma oportunidade para o Carlos já explorar junto com o Sebrae. Esse empreendi. E agora? O que eu faço? Esse é um nó crítico. Né? A gente acompanhou um caso na época do boom das TVs por assinatura. Uma grande empresa procurou o Sebrae para poder orientar os pequenos empreendedores que estavam vendendo TV por assinatura e ganhando muito dinheiro. O que eles estavam vendo? Que assim que ele começava a ganhar muito dinheiro, ele comprava uma BMW. E a empresa, naturalmente, né, ficava sem o seu fluxo de caixa. Então, os consultores do Sebrae entravam com essa orientação de administração financeira, fluxo de caixa, que não é tudo o que está entrando que é lucro. Sim. E às vezes o empreendedor, por falta de conhecimento de gestão, ele pensa que o que entrou é lucro. Ele tem uma leve noção, né, de que ele tem que pagar conta, tem salário e tudo. Mas quando ele vê aquele montante, ele acha que já dá para comprar um carro importado. Então, esse é o nó crítico, né, de todo empreendedor que não tem ainda a sua formação e a sua capacidade de gestão desenvolvida. Mas isso se aprende. Né? Outro comentário, né, que nós apontamos é a questão da cultura, né, que já foi falado, essa cultura empreendedora. Né? Existe uma cegueira de formação na educação de que todos são formados para serem bons profissionais. Né? A criança, né, aquela pergunta-chave, o que vai ser quando crescer, raramente você escuta, eu vou ser empresário, né, vou ser empreendedor. Então, essas profissões, né, elas estão ligadas à sua capacidade de sucesso e de vitória, sempre a uma profissão. E raramente ao empreendedorismo, raramente a um empreendimento. Só que isso está mudando, né? Porque o mundo está mudando. Sim. As inovações, elas não são mais só nas empresas, né? Elas são nível de governo, em educação, em modelos de negócio. Né? Então, as coisas estão mudando. E está mudando também a visão de empreendedorismo nos países emergentes, como no caso no Brasil. Quer dizer, nós não estamos sendo só formados para trabalhar para as multinacionais. Nós estamos sendo formados para
desenvolver multinacionais. Né? E isso é preocupante. Né? Preocupante para quem já domina, né, os países hegemônicos já dominam com suas multinacionais, com suas empresas. Se as nossas startups, como já existem, começarem a dar cada vez mais certo, né, nós ganhamos o mundo, porque nós temos capacidade empreendedora, nós temos universidades, né, nós temos formação, né, nós temos bons capital consultores, capital humano, e isso é um chacoalha o mundo inteiro. Entrar mais um player no mercado, chacoalha o mundo inteiro. E as coisas estão mudando rapidamente. Né? O Paulo, que atua nesse segmento da mídia, né, até fez um comentário de que as agências, né, existe todo um ecossistema acostumado com o modelo de negócio do passado, que não enxergou ainda o modelo de negócio de grandes empresas que estão dando certo, que começaram pequena, que agora se tornaram grandes empresas que estão dando certo. Então é necessário mudar toda uma cultura, um modelo de negócio, e a inovação está permeando tudo isso. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre isso, porque às vezes tem alguém em casa que tem uma boa ideia e fala, será? Então ela quer saber se será, se é. Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate. Hoje o nosso assunto é startups brasileiras. Os nossos convidados são Reinaldo Domingos, que é presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Paulo Fernandes, que é fundador da startup AbeLab, e também José Carlos Aronchi, que é consultor do Sebrae São Paulo. Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas a questão da ideia, né? Eu acho que principalmente o brasileiro tem essa questão de muita criatividade, isso aqui vai dar certo, é um bom negócio. Quando que dá para saber realmente que é um bom negócio, que é uma ideia bacana e que vai render então lucro? Olha, acho que se um dos meus colegas aqui conseguir encontrar a fórmula secreta, eu invisto o dinheiro que eles pedirem para fazer acontecer. Eu acho que não tem uma receita de bolo, mas tem boas práticas. Eu vou colocar alguns exemplos que eu segui e que eu vivi, inclusive, que podem ajudar o empreendedor. A primeira eu acho que é muito importante o empreendedor procurar entender as suas fraquezas. Para se complementar, foi uma coisa até que o Carlos e o próprio Reinaldo já falaram. O que eu faço bem e o que eu não faço bem, para você entender o quanto você vai conseguir executar da sua ideia. E para que a sua ideia seja completa. Normalmente essa pessoa vai conseguir te trazer contrapontos e falar, olha, você pensou nesse caso, você levou em consideração esse exemplo, você já pensou nessa aplicação da sua ideia ou do seu produto, para você conseguir entender de que forma que você manipula aí o teu produto, a tua ideia, para que ela fique melhor preparada para o mercado. A segunda é você procurar fazer experimentos calculados aí com a tua ideia ou com o teu produto. Então, procure pessoas do teu convívio, pessoas que têm experiência, que já passaram por esse estágio. Não apressem essa etapa, passem por isso. Conversa, explica a sua ideia, ouve as críticas, absorve, interpreta, procure informação, procure aconselhamento profissional para entender de que forma que você corrige esses problemas. É muito comum em startups que tem algum tipo de obstáculo aí no começo da operação, não ter explorado 100% das possibilidades que o seu produto ou que o seu serviço ou que a sua empresa vai ter. Isso se torna um obstáculo intransponível e a empresa acaba passando por dificuldade logo no começo da operação, que é justamente essa fase bem frágil, que você não tem receita, que o seu modelo ainda não está validado. Então, primeiro você procurar fazer experimentos, fazer testes calculados e em torno de você, escutar a crítica, ouvir o que as pessoas têm a falar sobre o seu produto, o seu serviço, procurar aconselhamento, entender aonde produtos e serviços parecidos com o que você está colocando, está tentando lançar ou publicar ou desenvolver, falharam, para você procurar um contraponto aí na tua solução.
E aí tem uma parte, um percentual que é 100% risco e que você não tem muito como prever se vai dar certo. Eu não tenho dúvida, uma coisa que o Reinaldo falou, para cada um empreendedor que dá certo, tem 1000 que não dão certo. Eu não tenho dúvida que entre esses 1000, tem um percentual ali, tem uma quantidade de empreendedores ali que poderiam dar certo se talvez tivessem passado por mais tempo lapidando o seu produto, o seu serviço, ou se tivessem procurado aconselhamento para gestão, ou para de que forma que você aplica o seu dinheiro, que você se prepara para ver empreendedora, porque você tem tantos obstáculos, desde do como o mercado vai perceber o seu serviço, o quanto você se preparou, incentivos fiscais, tributários e toda a parte burocrática que consome o empreendedor de uma forma extensa, que muitas vezes a sua ideia pode até ser muito boa, pode até ser muito melhor do que outras que tem no mercado, mas você não consegue ser bem sucedido porque algum desses obstáculos impediu você de chegar, de atingir seu objetivo. E José, lá no Sebrae tem um programa para acompanhar essas startups, né? Que é Sim. Startup São Paulo. Como que funciona? Não, o Startup SP é um programa de pré-aceleração, né? O que significa isso? Entender qual é o momento do empreendedor e do projeto dele, produto ou serviço. E trabalhar esse momento para que ele possa ir para a fase seguinte. Significa, se ele está ainda na ideia, na concepção da ideia, e não sabe como fazer gerar negócio, fazer isso se modelar como um negócio, ele recebe orientação de consultores do Sebrae, de parceiros, para poder fazer a modelagem desse negócio. O passo seguinte, né, como o Paulo falou, é fazer essa ideia chegar até a mão do seu cliente. Esse produto ou serviço ser validado com o seu cliente, para saber se ele quer comprar aquilo, se ele quer adquirir, se ele usaria aquilo. Então essa é a fase que a gente chama de validação. Diferente dos modelos tradicionais de negócio, que montam um negócio e esperam a clientela vir. Na startup não, na startup você desenvolve o seu modelo de negócio e vai perguntar para o seu cliente se ele gosta, se ele compraria, se ele está satisfeito com aquilo que você está imaginando que ele precisa. O próximo passo, aí sim, é fazer um investimento num protótipo, em alguma coisa que seja utilizável, se é um aplicativo, né, se é uma máquina, né, se é algum material, se é algum produto de consumo, que venha o MVP, que é o produto mínimo viável, fazendo ele chegar até a mão do seu cliente, do seu serviço, e você possa ver o consumindo, que ele possa testar, que ele possa falar se ele gostou ou se não gostou. E aí sim, com esse retorno, você passar a melhorar cada vez mais o seu produto ou serviço. Né? Uma coisa que o Paulo falou, que quebra um paradigma, né, das empresas tradicionais para as startups, é essa fase de você escutar o mercado. No mercado tradicional, né, existe aquela máxima de que tudo é segredo, né? Eu não posso repartir, eu não posso falar nada, né? E com startup não. O que muda na startup é que você só vai para frente, só vai conseguir modelar o seu negócio de uma maneira ideal se você trocar ideia, se você falar com parceiros, se você ouvir o cliente, se você ouvir o mercado, né? Ou seja, você precisa circular nesses ambientes de inovação, nesse ambiente de troca de experiências, porque aí sim que você vai saber se você está no rumo certo. Então, para a startup não existe segredo. Naturalmente, né, se você trabalha em alguns segmentos, existe de fórmulas industriais, mas não é o caso de startups. Né? Startups trabalham com a troca de ideias, né, com a renovação, né, com a juventude se relacionando, indo aos ambientes, né? Tanto é que os ambientes de negócio de startups são completamente os ambientes de negócio tradicional, da mesa, né? Daquela café e tudo. São bares, são ambientes mais despojados, são ambientes de coworking, onde estão outros startupeiros, e são nesses ambientes que os negócios acontecem. Nesses ambientes também que circulam os investidores que estão atrás de negócios, né? Falou-se de um índice muito alto, né? O índice que se tem conhecimento de cada 100 startups que começam a operação, uma continua
e vai decolar. Mas isso também se reflete nos investimentos. O investidor, o chamado investidor anjo, investidor em startups, ele tem uma carteira de 10 startups nas quais ele investe, sabendo que uma ou duas vai dar a rentabilidade que ele precisa para cobrir os investimentos das outras 8 que não deram certo. Então, esse índice é alto? Sim, é um índice alto. Mas só que ele aponta para um modelo de negócios que não tem mais retorno. Por que isso? Né? A inovação, ela, dentro das grandes empresas, ela se torna cara. Porque uma empresa, né, muito grande, uma multinacional, ela precisa ter a sala, ter o gerente, ter o atendimento, né, ter o seu ambiente de trabalho. Isso custa muito caro. O que está acontecendo? As empresas estão criando seus programas de Open Innovation, que é buscar no mercado, com as startups, as soluções que ela já tem. Você imagina uma grande empresa para ela ter uma solução como o Paulo já tem com a empresa dele. Quanto que ela iria contratar gente, daí o processo seletivo, e aí vem a gerência, vem o analista, todo mundo. Isso se torna muito caro e é uma solução que ele já tem. Testada, aprovada por outros clientes, né, e com um poder, uma rapidez muito maior que a grande empresa não tem. Então, atualmente, as startups elas não estão só gerando grandes negócios, elas estão diminuindo o custo das grandes empresas com esse processo de inovação. Então, é um modelo sem volta. Startup é um modelo de negócio sem volta, que está tomando conta do mundo inteiro, chega um pouquinho mais atrasado aqui no Brasil, mas está com uma força tremenda, e que vai se espelhando em todos os ecossistemas mundiais que estão dando certo, como Israel, Estados Unidos, Coreia. É tipicamente para jovens ou as pessoas que têm mais idade também podem entrar nas startups? Como funciona? Então, a gente vê muito jovem envolvido. Isso né? também é bastante curioso, né? Porque saiu um post recentemente falando sobre a maioria de jovens que estão empreendendo startup. Né? Só que quando você observa quem investe em startup, né, a faixa etária aumenta muito mais. Você tem muitos jovens empreendendo naturalmente, né, por conta dessa força, né, dessa vibração, mas você também tem um grupo que já observou que esse ecossistema ele está predominante. Então você tem um grupo de investidores com uma faixa etária, né, até é interessante a gente ouvir todos os comentários desses investidores, né, que a gente conhece, que estão atentando para isso. Então, você junta as duas capacidades. Né? O jovem que tem as ideias inovadoras, que tem essa garra, essa vontade, essa determinação, essa observação ampla de todo o mercado, essa penetração e que está fazendo acontecer, junto com profissionais de mercado que são experientes, que conhecem o mercado profundamente, né, que já tem um background, que vem de empresas, né, que tem um investimento também para aportar esse capital. Então, o que a gente percebe são empresas de jovens, mas que têm aporte intelectual e de mercado que agrega a esse novo modelo de negócio. Né? Desculpa, só, Carlos, acho que acho que tem duas características que são importantes no jovem e que facilitam o fato da startup ou do empreendedor nesse momento da vida. O primeiro é que normalmente o jovem ele tem muito pouco compromisso com a família, a responsabilidade, e ele se sente mais confortável em arriscar. Hoje, quando eu penso, se me perguntar de novo, Paulo, você arriscaria de novo? Agora com 2 filhos, com a minha esposa, com a minha família, com casa e tudo mais. O desconforto é muito maior quando você pesa a quantidade de compromisso, a quantidade de risco que eu estou correndo. Agora com 20 anos, o máximo que vai acontecer é eu vou voltar a morar com a minha mãe se tudo mais falhar, ou eu vou perder X tanto dinheiro que eu tinha guardado até aquele momento da minha vida. E acho que a segunda é uma coisa que o Carlos chamou a atenção, é como às vezes a falta de experiência do jovem faz com que ele não se limite, não limite o alcance da ideia dele.
quando a gente ganha mais experiência, e eu acho que esse é o meu papel, inclusive, na sociedade, lá na minha sociedade, na IB Lab, é que eu tento olhar quais são os obstáculos, quais são os problemas, ou quais são as dificuldades que a gente teria. E o jovem, ele olha menos para isso, e ele é menos conservador, ele está disposto a arriscar mais, e ele dá mais asas aí para a ideia e para o potencial que a ideia dele tem. E eu acho que essas são duas características importantes aí que favorecem o jovem quando empreendem. Mas acho que o espírito empreendedor, ele coexiste em qualquer pessoa. Acho que muitas vezes você não se sente confortável a empreender em determinado momento. Eu empreendi com 35, com 36 anos, que já não é uma idade tão comum, se você pensar no ambiente de startup, mas foi um momento em que eu me senti preparado, em que eu tinha os recursos, em que eu tinha a estabilidade financeira, em que eu estava preparado psicologicamente para dar o passo. Que eu senti que eu me senti preparado para correr o risco. E complementando só uma coisa que eu acho que o Carlos mencionou, que eu acho interessante, para manter, como a minha empresa, a IB Lab, é uma agência que presta serviço, para eu conseguir ser competitivo, uma das questões que a gente trabalha internamente, até para não perder esse veio inovador, é a agilidade que a gente tem. Então, o Carlos mencionou 2 ou 3 vezes como a empresa grande precisa se portar hierarquicamente, sabe? Precisa colocar a pirâmide horizontal, a pirâmide vertical ali de analista, coordenador, gerente, diretor. A IB Lab a gente tem, desde quando nós éramos 3 até agora com 40 pessoas, a gente tem 0 de hierarquia. A gente não tem analistas ou gerentes. Todas as pessoas, a gente tem pessoas que exercem uma liderança técnica, mas não uma ascendência hierárquica, então a gente não tem chefe e funcionário. Por que eu faço isso? Para que a voz da pessoa, do menino de 20 anos que acabou de sair ou que está cursando a faculdade, tenha uma importância tão grande quanto a de um dos fundadores da empresa, quando trazer a inovação, quando trazer uma possibilidade para um cliente, apresentar uma ideia. Ele não se constrange. E os meus clientes têm contato direto com todo mundo, com todos os 40 colaboradores do ecossistema sem restrição. Então eu consigo ter agilidade para apresentar a inovação, eu não tenho a questão o tempo que se leva para aprovar uma ideia ou para que uma ideia seja validada quando você tem uma estrutura vertical, e eu consigo ter mais desses veios de inovação acontecendo, fomentados aí ao mesmo tempo dentro da agência. Rapidez, né? Esse é outro paradigma que a startup quebra, a hierarquia. Quando se fala de startup, nós estamos falando sempre de equipe, né? Não temos exemplos de startup que deram certo só com um único empreendedor. Startup é equipe, né? E quando se fala de equipe, o ideal é que essa equipe tenha as 3 competências, né, de toda equipe vencedora. A primeira competência é alguém que entenda do negócio, do produto ou do serviço, né? No caso do Paulo, ele já trabalhava como cliente, né, dessas empresas de mídia. Então, alguém que entenda muito bem do negócio. Alguém que tenha uma capacidade de gestão, que saiba administrar e entenda de finanças. E alguém que saiba vender, né, que seja de marketing. Então, essa é a equipe ideal de qualquer startup. Mas não se tem exemplos de startups que foram para frente com um único empreendedor. E outra classificação, né, é aquela que permeia toda startup. Ela é startup sempre. Ela não é startup que fatura 500 ou fatura 1 bilhão. O espírito startup está dentro dela, que é esse da falta de hierarquia, da rapidez, da inovação constante, né, de estimular o intraempreendedorismo, ou seja, aquelas pessoas que trabalham dentro da startup também inovarem. Então, uma startup ela permanece startup, com esse espírito de startup, para sempre. O dia que ela perder essa característica startup, aí ela vai para o tradicional. Ela volta a ser, ela vai para uma atuação tradicional e ela está fadada ao fracasso. Se ela não continuar com esse espírito de startup e inovação, ela está fadada ao fracasso. Reinaldo, não é só a empresa do Paulo que conseguiu esse boom financeiro, né? Muitas startups, eu fiz até uma pesquisa rápida, mas que passam a ganhar milhões de uma forma muito rápida.
lembrar que a empresa, não, o dinheiro da empresa não é o seu dinheiro, porque a real é essa, né? É muito importante para que realmente ela sobreviva. Uma empresa ela precisa ter muito claramente que faturamento não é sustentabilidade, né? Faturamento é apenas um veio do processo. Isso é uma ilusão, né? Eu sempre estou fazendo meu pós-doctor e eu estou numa tese exatamente mudando esse modelo de orçamentário das empresas, né? Então, uma surpresa legal aí, porque as empresas trabalham muito no aspecto faturamento e na última linha lá embaixo o lucro. Esse modelo ele está indo para falência, porque é um modelo altamente preocupante, porque as pessoas se engrandecem, se empoderam. 5 milhões, era 5, né? 5 mil reais. Então, 5 mil para 5 milhões é uma coisa maluca, né? Agora, quanto de fato é uma rentabilidade disso? Quanto de fato isso tem um capital de giro que ela consiga fazer um reinvestimento? Quanto de fato ela não está tendo problema, às vezes, no passivo oculto que ela está criando? A gente não sabe se todos esses colaboradores do Paulo, vamos citar o Paulo, se estão no regime CLT, se são prestadores de serviço, qual o grau de dependência, de habitualidade, de recorrência dele. Então, tem um monte de fatores que isso pode levar a empresa de um outro lado para bancarrotas. Uma ideia boa pode se transformar numa péssima gestão futura e aí vai embora mesmo. Então, a ideia pode morrer por esses caminhos. Então, a concepção é ter uma boa consultoria contábil, uma boa advocacia empreendedora bacana, de societária mesmo, que conheça esse viés. Geralmente os investidores fazem muito bem esse papel, né? Agora, deixa eu perguntar, eu estou curioso com uma pergunta. Ô Paulo, você usou as ferramentas do Sebrae diretamente ou não? Eu não usei, mas foi muito mais por falta de conhecer as ferramentas. E por qualquer motivo que seja, eu nunca havia sido impactado pelo Sebrae, talvez porque eu era executivo, etc. Então eu não tinha conhecimento de que o Sebrae tinha essas ferramentas. É só uma curiosidade, porque eu acho que isso é um dos pontos que todos os startups, todos que se quer buscar por isso, tem que buscar o Sebrae. Tem um curso que eu acho que eu aconselho você a fazer, que é o Empretec no Sebrae. Tem 2 cursos que você tem que fazer. Um é o nosso, que é de educação financeira para empreendedor. Claro. São 3. Um para educação financeira para empreendedor, um para educação financeira para sua família, que é uma empresa, e o Empretec. Eu diria que ele vai te dar uma noção completa daquilo que é uma empresa na sua concepção. Trabalho comportamento empreendedor. Eu vou falar isso porque é um investimento de uma semana, baratíssimo, porque é subsidiado, né? O Sebrae é uma mãe, né? Eu sempre falo que é uma mãe, né? E eu falo isso porque todos os meus atendidos e as pessoas, hoje uma rede de 27 estados, são Empretecs. A gente coloca esses 3 cursos para que ele possa se empoderar desse conhecimento, dessa cultura empreendedora, né? Então, acho que é isso, você está com o seu limite no tempo aí, que eu sei disso, está olhando para mim. Então, é mais ou menos isso. Eu acredito que uma das coisas, só para fechar, a pior coisa que pode acontecer para um bom empreendedor, que ele não sabe o que é ainda, é ter um bom salário. Se tiver um bom salário da empresa, dificilmente ele vai empreender, porque ele vai pôr em risco, principalmente quando tem 2 filhos e tudo mais. Você foi um corajoso, parabéns, e continue assim, que Deus ilumine você. Bom, nós estamos terminando o programa, eu só queria deixar aqui a gente conversava até nos bastidores, falando da questão tributária e as dificuldades em que uma startup acaba enfrentando, né? Tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei 522 de 2016, de autoria do deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, que dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local das startups. Então, acho que isso vem até de encontro a uma preocupação que você comentou com a gente, né, nos bastidores. E também existe a comissão aqui de Ciência e Tecnologia, que inclusive discute também essa questão. Justo. Bom, eu quero agradecer então a todos vocês por dividir, né, todo esse conhecimento conosco e também incentivar as pessoas para que, né, quem tem uma boa ideia, coloque ela em prática, tire do papel, coloque em prática, mas sempre com respaldo, sempre com ali todo o apoio, né, para que realmente vá e seja de sucesso. Se puder complementar,
O Sebrae São Paulo tem a Escola de Negócios, do Sebrae São Paulo, Alencar Burti, é a única escola de empreendedorismo pública no país. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar, se quiser conhecer, fica em Campos Elíseos, aqui em São Paulo, mas também entra no site do Sebrae, você vai ver todos os produtos e serviços que são oferecidos para startups, inclusive o programa Startup SP. Ok, então não perca. Até o próximo programa. Tchau, tchau.